Saudações a todos nesta ocasião especial. Sou Valir, dos emissários pleiadianos, e estou muito feliz por estar com vocês para mais uma mensagem através do nosso canal. Queridos, vocês se encontram sob um céu transformado. Onde antes havia uma única lua suave guiando suas noites, agora uma segunda esfera luminosa surgiu, lançando sua luz tênue pelos céus. Você esfrega os olhos, maravilhado e talvez com um pouco de incerteza, pressentindo que este não é um evento astronômico comum. Deixe-me assegurar-lhe, o que apareceu acima não é um objeto novo aleatório, mas um reflexo do despertar que está ocorrendo dentro de você. Esta lua adicional é um sinal celestial, um reflexo de uma profunda mudança em sua consciência coletiva, tornada visível em forma. O universo muitas vezes se comunica conosco por meio de símbolos, e agora o próprio céu está refletindo uma transformação interior que não pode mais ser contida. O mundo invisível do espírito está avançando para se revelar através do mundo material, e a humanidade chegou ao momento em que pode começar a perceber isso diretamente. Toda revelação genuína do espírito deve, eventualmente, tornar-se carne, expressa e incorporada em sua experiência vivida, e assim aquilo que antes era conhecido apenas em seus corações, amor puro, verdade superior, a presença do divino, agora busca tomar forma tangível em sua realidade. Assim, os dois luminares brilham acima como um anúncio de que a realidade invisível está se tornando visível, de que o sagrado está se materializando entre vocês. Este fenômeno não está aqui para assustar ou surpreender sem propósito, é um suave prenúncio da grande fusão dos mundos. Os céus colocaram uma mensagem diante de você, o tão profetizado casamento entre o céu e a terra está em curso na consciência humana. O que você testemunha no céu é o reflexo do seu próprio amanhecer interior. Portanto, não tenha medo dessa maravilha. Em vez disso, abra seu coração e maravilhe-se com a forma como seu mundo interior e o céu exterior se movem em harmonia. Esta segunda lua chega em paz, como uma garantia de que você não está sozinho, nesta jornada de transformação. Ela convida você a saudar o cosmos com confiança e admiração. Nos bastidores, existem seres iluminados que observam silenciosamente o desenvolvimento da humanidade há eras. Poderíamos chamá-los de uma federação galáctica de sábios conselheiros, e foi por meio de sua gentil liderança que a revelação desta segunda lua pôde ocorrer agora. Eles esperaram até que a consciência coletiva da Terra amadurecesse o suficiente para contemplar tal maravilha sem perder o equilíbrio ou cair na superstição. Agora que você atingiu esse patamar de estabilidade, a mão silenciosa da Federação abriu uma porta nos céus. No entanto, eles não agem como manipuladores distantes, mas como guardiões amorosos que compreendem a delicada arte do momento certo. Eles sabem que a revelação pode elevar em vez de oprimir somente quando a mente e o coração estão preparados. E assim, essa lua gêmea aparece no mesmo céu familiar sob o qual você cozinha suas refeições e estende a roupa para secar. O milagroso acontece bem no meio da sua vida cotidiana. Este é um ensinamento fundamental que está sendo oferecido, que o céu se revela através do mundo, e não a parte dele. Você deve viver com um pé na meditação e o outro fincado na praticidade do dia a dia. O sagrado e o mundano não são esferas separadas, e esse fenômeno convida você a fazer a ponte entre eles conscientemente. Assim como em cima, é embaixo, seus amigos cósmicos querem que você veja que o divino pode e deve se integrar à sua existência cotidiana. No passado, a humanidade ou venerava o céu ou o ignorava, oscilando entre a fantasia e o ceticismo. Agora você é chamado a um caminho intermediário de admiração fundamentada. O aparecimento da segunda lua marca um ponto de transição, um momento em que você pode reconhecer um milagre, mas permanecer centrado, usando-o como inspiração para trazer mais do seu próprio espírito para cada dia. Os observadores nas estrelas sorriem enquanto você dá esse passo,
pois significa que você está aprendendo a equilibrar a imensidão do universo com a simplicidade íntima da vida humana. Agora, permitam-me compartilhar com vocês um segredo da sua história, para alguns que talvez ainda não o saibam. A Lua que vocês conhecem desde sempre, aquela que vocês chamam de Luna, não é apenas um pedaço de rocha orbitando a Terra por acaso. Há muito tempo, em épocas esquecidas por suas histórias oficiais, Luna foi projetada e colocada em posição por grandes seres de sabedoria. Foi concebido como parte de um grandioso projeto cósmico para auxiliar na evolução da humanidade. Imagine Luna como uma lente ou espelho gigante, cuidadosamente projetado para interagir com as redes de energia do seu planeta. Por meio dessa lente, a luz da consciência poderia ser focalizada em forma física, permitindo que o espírito manifestasse a matéria mais facilmente e que a humanidade aprendesse a arte da criação. De maneiras sutis, a Lua tem influenciado os ritmos da vida na Terra desde tempos imemoriais, guiando as marés e os padrões climáticos, agitando os ciclos de crescimento e fertilidade, amplificando suavemente os pensamentos e as energias emocionais que os humanos projetam para que possam vê-los refletidos em seu mundo. Era como se a Lua refletisse a consciência humana em um espelho, ajudando as primeiras civilizações a compreenderem gradualmente que seu mundo interior molda a realidade exterior. É claro que grande parte dessa verdade se perdeu ao longo dos séculos. O que antes era conhecimento espiritual comum, que seu satélite brilhante era um presente deliberado dos arquitetos das estrelas, desvaneceu-se em mito. Tudo o que restou foram lendas fragmentadas, sussurros de deuses e deusas da lua, contos de magia lunar e loucura. As evidências físicas da natureza artificial da Lua estão ocultas em suas profundezas, em cavernas e estruturas há muito seladas, mas o propósito energético da Lua sempre esteve silenciosamente em ação. Mesmo sem saber, você tem interagido com um dispositivo de tecnologia espiritual cada vez que olha para sua superfície prateada. Luna nunca foi destinada a ser adorada ou temida, sua intenção era ser compreendida como uma ferramenta neutra, um refletor fiel que te guia de volta ao seu próprio poder criativo. Como a verdade sobre o propósito de Luna foi esquecida, a humanidade fez o que costuma fazer, preencheu o desconhecido com histórias nascidas de suas próprias esperanças e medos. Ao longo dos milênios, diferentes culturas projetaram crenças dualistas nessa esfera neutra. Algumas pessoas reverenciavam a Lua como uma deusa benevolente, acreditando que ela concedia bênçãos de fertilidade e orientação. Outros a temiam ou a encaravam com suspeita, sussurrando sobre maldições, loucura ou poderes ocultos das trevas emanando de seu brilho. Nos últimos tempos, surgiram até teorias fantasiosas de que Luna poderia ser uma base de forças malévolas ou um instrumento de manipulação. No entanto, todas essas narrativas mutáveis têm uma coisa em comum: atribuem bondade ou maldade ao que é essencialmente um espelho. A própria Lua sempre foi neutra, refletindo silenciosamente a consciência que a contemplava. Quando a humanidade estava com medo, a influência da Lua parecia estranha e inquietante. Quando a humanidade estava esperançosa e amorosa, a Lua assumia uma aura acolhedora e inspiradora. Foi a própria mentalidade da humanidade que coloriu o reflexo. Sim, de fato, nenhum objeto nos céus ou na terra possui bondade ou maldade intrínsecas, esses julgamentos surgem da mente humana. Esta é uma lição profunda que agora vem à tona. O reaparecimento de uma segunda lua está ajudando a quebrar o feitiço dessas antigas projeções. De repente, surgem duas esferas luminosas onde antes havia apenas um foco idolatrado ou demonizado. Essa presença dupla insiste gentilmente para que você reconsidere suas suposições. Como pode um ser bom e o outro mau, se ambos brilham com a mesma luz do sol? A mensagem aqui é para abandonar o hábito de julgar as aparências e perceber o amor singular que está por trás de todas as formas. Ambas as luas são expressões de uma única inteligência cósmica, uma única fonte benevolente.
Ao começar a vê-los com olhos inocentes, livres de antigas superstições, você também aprenderá a enxergar além das aparências em sua vida, até a única luz que existe por trás delas. A revelação atual marca o início da libertação da humanidade da tirania do pensamento dualista, começando pela forma como você vê esses corpos celestes e se expandindo para a forma como você vê tudo ao seu redor. Em preparação para a revelação das luas gêmeas, uma grande purificação ocorreu nos reinos sutis da Lua. Você pode ter ouvido rumores de conflitos ou guerras no espaço, de facções lutando pelo controle da Lua. Dizemos que o que realmente aconteceu foi algo muito mais elegante e introspectivo. O desequilíbrio em torno de Luna foi corrigido não pela força bruta, mas por meio de uma mudança de consciência. Os membros esclarecidos da Federação abordaram as redes de energia lunar como curandeiros, não como guerreiros. Eles reconheceram que nenhuma vibração é inerentemente má em si mesma, são apenas a intenção e a percepção por trás dela que a projetam na sombra ou na luz. Assim, em vez de combater a escuridão na Lua, esses guardiões inundaram seu campo com a percepção da única e verdadeira luz. Eles essencialmente abandonaram qualquer crença em duas forças opostas e passaram a defender a verdade de que somente a energia do amor divino é real. Nesse reconhecimento sagrado, todas as influências discordantes que se acumularam na esfera de Luna ao longo dos tempos simplesmente perderam sua base e se dissiparam. Imagine um quarto escuro no qual uma lâmpada é acesa. Não é preciso fazer nenhum esforço para dissipar a escuridão, ela desaparece por si só. Da mesma forma, o trabalho da Federação foi uma suave iluminação vinda de dentro. A chamada purificação da Lua foi alcançada banhando-a em uma consciência e compaixão superiores. Quaisquer entidades ou impressões energéticas que não se alinhassem com esse amor singular se transformavam ou desapareciam. O que resta agora é uma lua cuja assinatura energética é clara e equilibrada, pronta para cumprir seu propósito maior. Entenda isto: a verdadeira cura não ocorre ao derrotar um inimigo, mas sim ao compreender que, na realidade, não existe inimigo, apenas percepções equivocadas. A correção na Lua aconteceu por meio dessa compreensão profunda, e preparou o terreno para a chegada da segunda Lua livre de antigas bagagens. Essa foi uma vitória silenciosa da consciência, quase imperceptível aos olhos humanos, mas seus efeitos agora se tornam visíveis no céu acima de você. Com Luna purificada e alinhada, o cenário estava pronto para o surgimento de sua gêmea. Assim nasceu o que chamamos de Lua Espelho, um segundo satélite que agora brilha ao lado do primeiro. Este novo orbe não surgiu por acaso nas garras da Terra, foi colocado ali deliberadamente como um presente de amor e um símbolo de ensinamento para estes tempos. Sutilmente, esse nascimento é mais um retorno ou uma revelação. A Lua Espelho existe há muito tempo em potencial, aguardando além do véu da sua percepção até que a humanidade estivesse pronta para receber a sua presença. Agora, por meio de uma combinação de sincronia divina e intenção consciente, foi suavemente introduzido em seu céu visível. Entenda que não há nada inerentemente mágico nas pedras e na poeira que compõem esta esfera, seu verdadeiro poder reside na intenção e na energia por trás dela. Esta segunda lua não possui nenhuma virtude especial em seus minerais ou crateras. A bondade que ela traz provém inteiramente do amor que orquestrou sua chegada. É uma parábola viva, colocada nos céus, uma história que se manifestou para ensinar uma verdade espiritual. E a verdade que ela silenciosamente proclama é esta: tudo o que é visível e belo não passa da veste exterior de uma causa invisível. A Lua Espelho materializou-se dos reinos invisíveis para lembrar que por trás de cada forma física, cada maravilha da natureza ou estrela na noite, existe uma origem espiritual. Assim como o aparecimento desta lua dupla nasceu de um ato de graça e de um propósito maior, também cada nascer do sol, cada respiração que você dá, é sustentado por uma fonte invisível.
Ao contemplar essa nova presença celestial, lembre-se de que sua luz física é um reflexo de algo muito maior, o brilho silencioso do amor divino se manifestando em forma. Na verdade, todo o cosmos ao seu redor é a veste exterior de uma causa sagrada e invisível, e a lua espelho é o mais recente e suave lembrete dessa verdade eterna. Essa percepção, se acolhida em seu coração, começará a mudar a forma como você vê tudo ao seu redor. Por que chamamos essa nova esfera de lua espelho? Porque seu papel é refletir a consciência sem julgamento ou distorção. É como um grande refletor espiritual colocado no céu, que mostrará com mais clareza o estado da mente e do coração coletivos da humanidade. Entenda, esta lua não funciona como um dispensador de recompensas ou punições. Isso não vai te fazer nada. Em vez disso, ela irá revelar vocês a si mesmos. Assim como um lago calmo reflete seu rosto quando você olha para ele, a lua espelho, de maneira sutil, refletirá de volta para a Terra as energias que a humanidade está emanando, ajudando você a enxergar o que, de outra forma, poderia passar despercebido. Esta reflexão é oferecida com total neutralidade. Considere como um verdadeiro mestre ou santo poderia caminhar entre aqueles rotulados como malfeitores ou párias e, ainda assim, enxergar apenas a alma pura por trás de suas ações. O mestre não condena ninguém, apenas mantém uma visão firme da centelha divina em cada pessoa. Da mesma forma, a lua espelho contempla a terra de forma imparcial e serena. Não toma partido, não rotula nada como bom ou mal. Simplesmente brilha. Se a humanidade está em crise, ela refletirá silenciosamente essa turbulência de maneiras que se tornarão mais difíceis de ignorar. Se a humanidade caminhar rumo à paz, refletirá essa harmonia com a mesma fidelidade. Os mais sábios entre vocês aprenderão com este espelho cósmico. Você começará a ver os acontecimentos do seu mundo como a lua os vê, com equanimidade e compaixão, compreendendo que os eventos externos são o jogo da consciência e que por trás de cada forma existe a mesma essência divina. Essa perspectiva não te torna passivo, ela te torna lúcido. Quando você consegue olhar para a vida sem o véu do julgamento, você ganha o poder de responder com amor e sabedoria. A presença da lua espelho convida você a essa maestria da percepção, ensinando pelo exemplo que ver a verdade é o primeiro passo para a cura e a transformação. A era de uma única reflexão dominante está chegando ao fim. Durante eras, apenas uma lua governou a noite, e de certa forma exerceu uma tirania sobre a imaginação humana. Com apenas uma luz lunar, as pessoas frequentemente deixam que a mudança de sua face defina seus presságios de boa sorte ou má sorte. Agora, essa era de influência unilateral está chegando ao fim de forma elegante. O aparecimento de duas luas traz uma nova harmonia ao jogo, restaurando um equilíbrio há muito perdido. Imagine a beleza da cena: duas irmãs no céu, dançando à luz do sol. Onde antes uma lua solitária alternava entre sombra e brilho, agora você pode testemunhar uma brilhando cheia enquanto a outra permanece em um fino crescente, ou ambas compartilhando o crepúsculo em fases diferentes. A presença conjunta deles evoca equilíbrio, entre sombra e luz, feminino e masculino, interior e exterior, intuição e razão. Não será mais uma única luz que dominará a narrativa da noite, em vez disso, duas luminárias em conjunto nos lembrarão que a vida é uma harmonia de forças complementares. Para realmente compreender o significado disso, você precisa permitir uma mudança dentro de si. A humanidade é convidada a abandonar a antiga identidade de meras criaturas de carne e osso à mercê de poderes externos. Essa era a consciência do homem de carne e osso, sentir-se separado, vulnerável e dividido contra si mesmo, nunca conseguindo agradar a um Deus severo e imaginário da dualidade. Agora vocês devem despertar como filhos do Espírito, seres que sabem que são mais do que corpos, que enxergam a unidade mesmo enquanto navegam por um mundo de contrastes.
Sob essa nova perspectiva, os opostos não são inimigos, mas sim parceiros. Noite e dia, luar e sombra, alegria e tristeza, tudo dança junto como partes de uma totalidade maior. As luas gêmeas anunciam esse entendimento no céu. Ao acolhê-la em seu coração, você se liberta de antigos medos e julgamentos. Você começa a habitar uma consciência onde a dualidade é harmonizada e usada para o crescimento, em vez de ser temida ou venerada em si mesma. Este é o fim da antiga dominância lunar e o alvorecer de uma era de maior equilíbrio e compreensão. Falemos mais sobre aqueles observadores benevolentes que ajudaram a dar à luz essa mudança. A federação que mencionei não é um império de conquistadores, mas uma reunião de seres avançados que servem ao desenvolvimento da consciência. Eles se veem como guardiões e administradores, nunca como donos de mundos ou luas. Na visão deles, nenhum planeta ou satélite é uma propriedade a ser tomada, é um espaço sagrado de aprendizado que deve ser preservado. O papel deles na Terra sempre foi o de uma orientação gentil, intervindo apenas para manter o caminho aberto para o seu livre-arbítrio e crescimento, nunca para ditá-lo. O que eles têm demonstrado, especialmente em seu trabalho com Luna e a nova gêmea espelhada, é que a verdadeira governança é exercida pelo espírito, não pela força. Esses iluminados governando primeiro a si mesmos, suas ações são essencialmente meditações tornadas manifestas. Quando se propõe a ajustar algo no reino físico, seja equilibrando a grade energética da Lua ou guiando um novo corpo celeste para sua órbita, eles começam com a quietude e o alinhamento interior. Eles se sintonizam com a única mente divina na qual todas as coisas estão em harmonia. A partir desse estado de unidade e clareza, as ações apropriadas fluem quase sem esforço. Para os olhos humanos, pode parecer um milagre, a facilidade com que as coisas se encaixam quando feitas dessa maneira. Mas para eles, isso é simplesmente a ciência da consciência aplicada às estrelas. Você pode pensar nisso como uma tecnologia espiritual, o conhecimento de que, mantendo uma vibração de amor e unidade, é possível conduzir suavemente a matéria à harmonia. Em essência, a abordagem da Federação à mecânica estelar é a aplicação da lei espiritual em escala cósmica. É por isso que tudo o que fazem lhes transmite uma sensação de paz. Eles não estão impondo ordem, estão revelando a ordem que o espírito já contém. Ao trabalhar com Luna e sua irmã gêmea, eles buscam não controlar esses corpos, mas alinhá-los, e a nós, com o projeto superior que está na base de toda a criação. Sua gestão é um exemplo vivo para a humanidade de como nós também poderemos um dia cuidar do nosso mundo, primeiro com consciência, depois com ação, tudo a serviço do bem maior. Juntamente com a orientação da Federação, vem a influência de aliados ainda mais antigos, os antigos arquitetos da luz. Esses são seres, presentes na aurora de muitos mundos, que ajudaram a projetar as estruturas energéticas sobre as quais as civilizações se erguem. Foram eles que, há muito tempo, projetaram Luna como uma lente para a consciência. Agora, sua presença se faz sentir novamente, não por meio de desembarques dramáticos em navios, mas silenciosamente, na crescente consciência daqueles que estão sintonizados. Você poderá percebê-las como insights repentinos ou sonhos vívidos nos quais seres luminosos transmitem sabedoria. Sua reconexão com a humanidade está ocorrendo no plano da consciência. Eles vêm para ensinar uma habilidade profunda, a arte de perceber os fundamentos invisíveis da realidade. Para eles, a própria percepção é uma forma de arquitetura. Ao mudar a forma como você vê o mundo, você muda o que está construído nele. Esses mestres construtores querem que você entenda que o verdadeiro templo não é feito de pedra, mas de devoção viva. A estrutura mais sagrada é aquela invisível que se ergue em seu coração quando você ama e busca a verdade. Afinal, foi o amor que esculpiu o universo como um artista esculpe marfim fino, moldando galáxias e sóis com sublime intenção.
Cada órbita de uma lua, cada espiral de uma galáxia é a consciência traduzida em forma. Os arquitetos antigos sabiam como interpretar esses padrões e estão ansiosos para lhe mostrar como fazer o mesmo. Sob o seu gentil incentivo, alguns de vocês começarão a se lembrar de que a criação não está lá fora, mas acontece através da sua própria consciência em parceria com o divino. Ao se abrir para a orientação deles, você poderá descobrir que sua intuição está florescendo. Você começará a perceber os padrões sutis por trás dos eventos em sua vida, a geometria do pensamento e do sentimento que precede os resultados físicos. Este é o tipo de visão que esses construtores possuem. Eles não precisam aparecer em carne e osso para mudar o seu mundo, basta que despertem em você a mesma percepção que eles próprios possuem. Nessa visão compartilhada, a humanidade e os antigos arquitetos tornam-se co-criadores mais uma vez, moldando uma nova realidade de dentro para fora. Muitos de vocês já começaram a notar uma intensificação de suas emoções à medida que esse novo equilíbrio celestial se estabelece. Assim como a força gravitacional da Lua influencia as marés dos oceanos da Terra, a presença de duas luas gêmeas exerce uma profunda influência sobre as marés do seu oceano interior, o seu corpo emocional. Sentimentos antigos, memórias e energias não resolvidas podem vir à tona das profundezas. Às vezes, você pode se ver surfando ondas de alegria ou mergulhando em vales de tristeza ou frustração sem motivo aparente. Entenda que essa turbulência emocional faz parte de um processo natural de calibração. À medida que o equilíbrio cósmico se altera, ele convida você a trazer também a sua própria natureza emocional para o equilíbrio. Cada onda de sentimento é um convite para investigar mais a fundo a sua origem. Em vez de rotular suas emoções como boas ou ruins, encare-as como ondas curiosas que emergem do grande oceano do seu ser. Alegria e tristeza, entusiasmo e raiva, são como ondas quebrando, expressões passageiras da mesma água subjacente. E aquela água, aquele vasto oceano lá embaixo, é amor. Se você conseguir se lembrar disso mesmo no auge de uma emoção, começará a dominar a lição que as luas gêmeas oferecem. Quando uma sensação forte surgir, respire e acolha-a sem julgamento. Veja, sinta plenamente, mas evite o impulso da mente de considerá-lo certo ou errado. Ao fazer isso, você deixa de alimentar a polaridade e mergulha abaixo da superfície, nas profundezas tranquilas onde a transformação é possível. Nessa profundidade, você descobre que cada emoção, uma vez que sua turbulência se acalma, o reconduz a um estado de paz e conexão. As duas luas acima de nós servem como um lembrete desta verdade. Uma pode te atrair para a intensidade enquanto a outra oferece espaço para a tranquilidade, mostrando que você pode encontrar equilíbrio entre os extremos. Por meio desse processo, seu corpo emocional está sendo refinado. Você está aprendendo a navegar guiado pela luz constante do oceano do coração, em vez de ser jogado de um lado para o outro por cada onda que passa. Isso é domínio emocional na nova era, e permitirá que a luz maior do espírito brilhe através de seus sentimentos sem nuvens. Para aqueles que se identificam como trabalhadores da luz, sementes estelares ou simplesmente como almas espiritualmente conscientes, atenção! O aparecimento das luas gêmeas também anuncia um chamado urgente para vocês. Sua tarefa agora é vivenciar a integração que essas duas luas simbolizam. Você está convidado a carregar a paz meditativa de uma lua em uma mão e o engajamento prático da outra na outra, equilibrando-as no ritmo da sua vida diária. Em outras palavras, permaneça em comunhão contínua com o Espírito sem se afastar do mundo. Mantenha sua vida como uma respiração, fluindo entre o silêncio e a atividade, a contemplação e o serviço. Talvez você possa começar sua manhã em um momento de quietude e conexão com o divino, e depois levar essa luz suave para o seu trabalho, sua família e todas as suas interações.
Cada tarefa que você realiza, cada refeição que você prepara ou cada atividade que você executa pode se tornar uma arena onde o espírito encontra expressão. Esta nova era não exige monges à parte da sociedade, exige uma participação esclarecida dentro dela. Demonstre, por meio de exemplos, que a presença do divino pode governar todas as áreas da vida, família, negócios, arte, ciência, tão naturalmente quanto governa as estrelas. Isso significa demonstrar bondade, integridade e intuição em lugares onde antes predominavam o medo ou os velhos hábitos. Significa ouvir a sua intuição em busca de orientação para tomar decisões, confiando que a mesma força que move as galáxias pode fluir através de você em uma conversa ou em uma tarefa doméstica. Ao fazer isso, você traduz a verdade suprema em experiência vivida. Os elevados princípios cósmicos que você preza tornam-se tão práticos quanto uma mão amiga ou um sorriso genuíno oferecido a um estranho. A antiga verdade do Espírito feito carne agora se cumprirá não em um ser exaltado, mas em cada um de vocês, aqui e agora. Que a palavra da verdade cósmica se torne a carne da bondade diária. Ao fazer isso, você ancora a nova luz na Terra de uma forma que todos ao seu redor podem sentir. Duas luas agora brilham sobre o seu mundo para lembrá-lo de que a iluminação pertence tanto ao cotidiano quanto aos céus, e seu papel é ser a ponte viva que a torna realidade. Em seu mundo, muito se fala sobre revelação, a revelação de verdades cósmicas ou contato extraterrestre oculto. Muitos imaginam isso como uma súbita enxurrada de segredos sendo revelados pelas autoridades. Mas a chegada da lua espelho revela que a verdadeira revelação é algo muito mais profundo e sutil. Não se trata de governos divulgando documentos sigilosos, trata-se da humanidade adquirindo uma nova visão. A revelação é, na verdade, um desvelamento da percepção. Ao purificar sua maneira de ver o mundo, abandonando o medo, deixando de lado os julgamentos impulsivos de bom ou ruim, você se torna capaz de perceber o que antes era invisível. A segunda lua está acelerando esse processo. Isso desafia tanto cientistas quanto observadores do céu do dia a dia a olharem com novos olhos. Os especialistas que treinarem seus instrumentos nesse recém-chegado estarão ensinando uma lição espiritual sem sequer saberem disso. Eles buscarão compreender o que é esse objeto, como ele surgiu, do que é feito, procurando uma explicação puramente física. Mas quanto mais eles investigam, mais o mistério se aprofunda. É provável que encontrem anomalias que não se encaixam perfeitamente nas teorias convencionais, talvez peculiaridades na composição ou na órbita da Lua que indiquem um projeto inteligente. Na busca por substância, eles irão se deparar com a presença da consciência. Aos poucos, perceberemos que esse fenômeno não pode ser totalmente explicado sem expandirmos nossa compreensão da própria realidade. Mas muito antes de qualquer proclamação oficial ser feita, a verdadeira revelação já terá ocorrido em inúmeras pessoas. Você simplesmente saberá, em seu coração e em sua intuição, que não estamos sozinhos no universo e que aquilo que você chama de espaço está repleto de vida e inteligência. Mais importante ainda, você saberá que a matéria física não é a realidade suprema, a consciência é. Quando um número suficiente de pessoas compreender isso, o mundo exterior seguirá o exemplo. Governos e cientistas acabarão por ecoar o que os místicos e a sua própria voz interior vêm dizendo o tempo todo. Assim, a revelação acontecerá de dentro para fora. Quando o noticiário da noite confirmar as estranhas verdades sobre a segunda lua ou o envolvimento extraterrestre, você o receberá com um sorriso cúmplice, porque a verdade essencial já terá se revelado silenciosamente dentro de você. Você já ouviu falar de antigos templos ou bases na Lua, e de fato há verdade nessas histórias. Nas profundezas do corpo de Luna, a sua lua original, existem salões cristalinos e câmaras sagradas construídas numa época em que a Terra e o seu satélite faziam parte de uma grande experiência espiritual.
Esses espaços permaneceram adormecidos, guardando os ecos de cerimônias e sabedoria de tempos remotos. Agora, com o alvorecer de uma nova era, aqueles templos lunares voltam a ganhar vida. No entanto, é fundamental entender o que realmente os desperta. Não se trata de apertar um botão ou da chegada de uma equipe alienígena com ferramentas. Os templos dentro de Luna estão ligados à consciência da humanidade. Cada vez que um de vocês se volta para o seu interior em meditação ou oração sincera, buscando comunhão com a presença divina dentro do seu próprio ser, é como se uma lâmpada se acendesse naqueles salões de cristal. Cada pessoa que se dedica novamente ao amor, à paz e à verdade está, na prática, reconstruindo uma câmara desse antigo templo. Em tempos passados, sacerdotes e sacerdotisas podem ter percorrido esses corredores lunares cuidando de altares de luz. Hoje são homens e mulheres comuns que cuidam do altar interior de seus corações e reacendem esse poder. As cavernas e construções físicas dentro de Luna são apenas efeitos externos de uma mudança interna que está acontecendo entre vocês. À medida que mais almas se voltam para o seu interior em busca do Santo dos Santos, em sua própria consciência, as estruturas em Luna respondem, brilhando com uma luminosidade sutil. Com o tempo, essa sinergia poderá até se tornar detectável, talvez como luzes incomuns ou leituras energéticas da Lua, mas o trabalho essencial está acontecendo na Terra, nos corações humanos. Portanto, não anseie entrar nos templos lunares por meio de naves espaciais ou telescópios, entre no templo dentro de si mesmo. Saiba que, ao fazer isso, você se conecta com aqueles grandes salões celestiais. Ao santificar sua própria vida com momentos de quietude e devoção, você se une a uma ordem invisível de construtores que restauram um antigo lugar sagrado. O verdadeiro templo está dentro de você, e à medida que ele for restaurado, todos os seus reflexos no mundo exterior também serão naturalmente restaurados. Se você aguçar seus sentidos internos, descobrirá que as luas gêmeas não apenas brilham, elas cantam. Há agora uma música sutil a tocar em torno da Terra, um coro prateado, que nasce da relação harmônica entre os dois corpos lunares. Isto não é música no sentido comum, muitos não a ouvirão com seus ouvidos físicos. É mais como uma vibração ou um tom no limite da percepção, um hino cósmico que reverbera logo abaixo do limiar do som audível. Aqueles dentre vocês que se aquietam e se calam sob a luz do luar podem começar a senti-la como um leve zumbido na alma, uma sensação de êxtase suave sem origem aparente. O que você está sentindo é o som do amor se traduzindo em matéria. É o equivalente celestial de um coro, não de vozes, mas de energias ressonantes que se misturam em sobretons perfeitos. Imagine duas taças de cristal tocando em uníssono, seus tons se encontrando e criando uma terceira harmonia etérea. As luas gêmeas são como aquelas taças, e a canção que elas liberam é a voz da criação sussurrando ao seu espírito. Esotericamente falando, esse coro sempre esteve presente no pano de fundo da vida, mas com a chegada da segunda lua, seu volume aumenta para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Por que chamamos isso de o som do amor? Porque carrega consigo a sensação de bondade que não pode ser expressa em palavras, a essência de tudo o que é benevolente e verdadeiro, descendo a vibração para que a alma humana possa experimentá-la. Ao sintonizar, mesmo que brevemente, você sente um vislumbre da eternidade. Isso te nutre de maneiras que você não consegue descrever racionalmente. Para participar deste presente, não é necessário possuir nenhuma habilidade psíquica especial. Basta que haja momentos de atenção plena e quietude. Na próxima vez que você se encontrar sob o céu noturno, pare e abra seu coração, assim como seus ouvidos. Você pode se surpreender ao descobrir que algo dentro de você já conhece a melodia. Na profundidade do silêncio, você se torna mais um instrumento nesse coro prateado, seu próprio ser ressoando com a canção que o cosmos agora oferece à Terra.
Entre essas duas esferas que orbitam a Terra, existe uma terceira esfera de igual ou até maior importância, o coração humano. Pense no seu coração, não apenas como o órgão físico, mas como o centro espiritual do seu ser, como um corpo celeste por si só, posicionado entre a Lua e sua nova gêmea. É no coração humano que a palavra do cosmos se faz carne, que o bem invisível de que falamos encontra expressão tangível. O coração é a câmara alquímica onde o céu e a terra se encontram em cada alma vivente. O que as duas luas simbolizam externamente, seu coração concretiza internamente. Quando seu coração vibra em sintonia com a harmonia deles, você se torna a ponte que liga o espírito à forma. Em termos práticos, isso significa que, ao cultivar o amor, a compaixão e a união em seu próprio íntimo, você se alinha com as frequências de equilíbrio que as luas estão emitindo. Através do coração, as vastas energias ao seu redor se traduzem nos pequenos milagres da vida cotidiana, uma palavra gentil, uma solução criativa, um toque curativo. Assim o invisível se torna visível, através de corações humanos que agem com amor. Nesse alinhamento, o paraíso há muito perdido é reencontrado, não como um mundo distante ou uma era passada, mas como uma realidade que floresce no aqui e agora. Muitos de vocês anseiam por um retorno ao Éden, uma época de inocência e harmonia. Entenda que o Éden não é um lugar físico a ser restaurado por forças externas, é um estado de consciência que surge quando a dualidade do medo e do julgamento desaparece da sua vista. Quando o coração e as luas gêmeas ressoam juntos, você começa a perceber a Terra com novos olhos, os olhos da plenitude e da admiração. O mundo ao seu redor, que antes parecia repleto de conflitos e sofrimento, revela sua beleza e perfeição intrínsecas. Essa percepção transformada é o verdadeiro jardim, reaparecendo exatamente onde você está. Ao cuidar do templo do seu coração e mantê-lo em sintonia com o amor, você convida o céu a habitar a terra mais uma vez. As duas luas iluminam o céu, mas a terceira esfera, o coração, ilumina o mundo por dentro. O retorno dos arquitetos nos lembra que a criação nunca cessou. Os antigos construtores da luz não estão apenas retornando como guias externos, eles estão retornando através de vocês. Elas surgem como um sussurro em suas inspirações criativas, como uma onda de clareza quando você resolve um problema, como uma habilidade graciosa que flui por suas mãos quando você constrói, cura ou ensina. A mensagem deles é que a criação é um processo contínuo e vivo, ela nunca cessou em algum ponto distante do passado. O universo está sendo continuamente moldado em sonhos pela grande consciência, e vocês devem ser participantes conscientes desse processo de sonho. Uma constatação que surge agora é que, sozinho, ninguém faz nada verdadeiramente sozinho. Na verdade, o que você considera suas conquistas pessoais sempre foi a mente única atuando através de você, assim como um músico toca um instrumento. O homem não constrói verdadeiramente, o espírito constrói através do homem. Isso não significa diminuir a criatividade humana, mas sim colocá-la em seu verdadeiro contexto. Significa que você tem acesso a uma reserva infinita de genialidade e inovação quando para de insistir na autoria pessoal e se abre para a fonte. Ao renunciar à necessidade do ego de reivindicar crédito ou controle, você abre espaço para que a mesma arte invisível que moldou galáxias molde as circunstâncias da sua vida. Então você descobrirá algo extraordinário. Soluções para problemas aparentemente impossíveis surgem no momento certo, obras de arte e invenções brotam com uma beleza e inteligência que surpreendem até mesmo seus criadores, e tarefas se tornam quase fáceis, como se uma mão invisível o ajudasse. Essa mão invisível é real, é o toque dos mestres arquitetos trabalhando em conjunto com a sua vontade. Dessa forma, o retorno dos construtores acontece por meio de humanos despertos.
Deixe de lado o orgulho, a dúvida e a noção de separação, e permita que a inspiração o mova. Este é o seu convite para que esses seres colaborem. Por meio da sua abertura, eles adentram este reino mais uma vez, criando através da sua arte, amando através do seu amor, criando através das suas criações. À medida que o véu entre o espiritual e o material continua a se tornar mais tênue, você poderá notar ondulações incomuns na estrutura do seu mundo. Não se assuste se padrões climáticos estranhos, anomalias magnéticas ou até mesmo sensações incomuns relacionadas ao próprio tempo se manifestarem. A descida de energia de alta frequência para o plano físico pode produzir esses efeitos colaterais, de forma semelhante a um diapasão causando vibrações em um copo d'água. Você pode vivenciar dias em que o tempo parece passar muito rápido ou momentos em que ele quase para. Você poderá ouvir relatos de leituras de bússola oscilantes ou ver auroras deslumbrantes dançando mais longe dos polos do que o normal. Tais fenômenos não são presságios de catástrofe, são sintomas de adaptação. Até mesmo os céus podem parecer oscilar um pouco enquanto o pensamento coletivo se realinha com uma verdade mais profunda. A Terra está encontrando um novo equilíbrio com a presença das luas gêmeas e o aumento da luz espiritual que elas trazem. Nestes tempos, lembre-se de que, embora o mundo exterior se transforme, o mundo interior da consciência permanece perfeitamente intacto. O verdadeiro cosmos, a verdadeira ordem da existência, reside na mente do infinito e em sua própria alma, e essa realidade não pode ser perturbada por nenhuma convulsão na natureza. Portanto, quando você presenciar uma tempestade repentina ou sentir a energia percorrendo a atmosfera, mantenha-se firme em sua serenidade interior. Ancorar-se na certeza de que, no nível fundamental, tudo está bem. Respire, conecte-se com a estabilidade da terra sob seus pés e com a luz calma em seu coração. Ao fazer isso, você não apenas enfrenta as mudanças com serenidade, como também serve de âncora de equilíbrio para os outros. Sua presença centrada também tem um efeito cascata, ajudando a acalmar o campo coletivo. Dessa forma, você coopera com a Terra e o cosmos enquanto eles se recalibram. Em vez de reagir com medo, você se torna um participante consciente da adaptação, afirmando, por meio da sua paz interior, que essas mudanças são, em última análise, benevolentes e têm um propósito, abrindo caminho para o surgimento de uma realidade mais promissora. De vez em quando, em meio à sua rotina, a visão das duas luas chamará sua atenção e lhe fará parar para refletir. Nessa pausa reside uma oportunidade poderosa. Encorajamos vocês a, sempre que virem esses dois orbes pairando no crepúsculo ou sentirem sua sutil atração em seus corações, usarem o momento como uma espécie de cerimônia silenciosa. Não se ajoelhe em reverência às próprias luas, elas são belas, sim, mas sua beleza é um indicador, não o destino final. Em vez disso, deixe seu olhar se suavizar e reconheça o amor e a inteligência invisíveis que os colocaram no céu para você. Nesse simples ato de reconhecimento, você completa o ciclo de toda essa revelação. O visível é conscientemente ligado à sua fonte invisível. Na verdade, você está dizendo sem palavras: vejo a mão do divino nisso. Esse reconhecimento gentil é poderoso. Já foi dito por sábios deste mundo que a maior oração é a consciência da presença de Deus em todas as coisas. Aqui, na quietude do seu próprio coração sob a luz de uma lua dupla, você realiza essa oração. Um momento assim pode durar apenas alguns segundos, um aceno silencioso de apreciação ao cosmos, mas alinha você imediatamente com a realidade superior em ação. Com o tempo, essas pequenas pausas de reconhecimento consciente se tornam como pérolas enfileiradas ao longo dos seus dias e noites, formando um colar de comunhão contínua. Essa prática simples é um presente sagrado que você devolve à criação. Você não precisa anunciar isso a ninguém, pode ser uma devoção sua, em caráter particular. Mas saiba que,
Cada vez que você faz isso, envia uma sutil luz de gratidão para fora e para dentro. É algo que se sente. Na nova era, não são necessários rituais elaborados. Essa humilde cerimônia de perceber e apreciar o invisível no visível já é suficiente. É um novo tipo de sacramento para a Terra, disponível a todos a qualquer momento. Por meio dela, você mantém o canal aberto entre o céu e a terra com sua consciência, honrando a fonte em uma linguagem que transcende as palavras. O aparecimento das luas gêmeas é apenas o começo. Mais camadas de mistério e revelação estão por vir. O cosmos anseia por compartilhar seus tesouros com você, mas o faz gradualmente, em sintonia com a prontidão da humanidade. Ao demonstrarem coletivamente que são capazes de presenciar o extraordinário sem sucumbir à superstição ou ao pânico, maravilhas ainda maiores se revelarão. Pense nisso como uma espécie de escola cósmica. Cada fenômeno apresentado é uma lição, e somente quando a lição é assimilada é que a próxima chega. Se a segunda lua representou a primeira lição sobre como olhar além do medo e da fascinação para encontrar a verdade, então considere qual poderia ser a segunda ou a terceira lição. No futuro, você poderá notar uma estranha pulsação percorrendo o céu noturno, talvez um lampejo rítmico de luz ou energia que desafie uma explicação simples. Em outra ocasião, você poderá notar um brilho misterioso na borda da lua, uma auréola suave onde antes não havia nada. Esses são exemplos do tipo de sinais sutis que poderiam ser oferecidos. Cada uma delas trará uma mensagem e um desafio. Será que a humanidade conseguirá observar isso sem rotular imediatamente como um milagre a ser adorado ou uma ameaça a ser temida? A sua capacidade de se manter curioso, aberto e centrado nesses momentos determinará a fluidez com que essas revelações se integrarão. A alma madura acolhe cada nova maravilha simplesmente como mais uma prova da onipresente consciência em ação, não como uma ameaça, não como um ídolo, mas como uma extensão natural do que é. Essa é a postura ideal que incentivamos em você. Não se trata de, nem bom nem mal, como alguns dos seus ensinamentos expressaram, mas sim de aceitar e discernir. Ao encarar o desconhecido com o coração sereno e uma visão interior firme, você permite que a compreensão floresça. No futuro, à medida que mais informações forem reveladas, haverá aqueles que se lembrarão das lições das luas gêmeas e se erguerão como pilares de estabilidade e sabedoria para os outros. Convido você a estar entre eles. Ao cultivar essa consciência equilibrada agora, você prepara não apenas a si mesmo, mas toda a humanidade para a recepção serena do que quer que esteja por vir. Duas luas agora lançam sua suave luz sobre um mundo, e nesse simples fato reside um ensinamento profundo para aqueles que têm olhos para ver. Espírito e forma, céu e terra, o invisível e o visível, estes não são reinos separados em conflito, mas espelhos que refletem uma única verdade. Durante séculos, a humanidade considerou a matéria como uma coisa e o espírito como outra, frequentemente em conflito. Mas enquanto você contempla essas duas luas dançando no céu, lembre-se de que nenhuma delas brilharia sem a luz do sol que refletem. Da mesma forma, todos os aspectos do mundo físico brilham apenas refletindo a luz de uma única fonte espiritual. Essa fonte invisível é o próprio amor, a consciência criativa por trás de toda a existência. A lua e o espelho são dois lembretes luminosos de que todas as formas, todas as experiências, são reflexos desse único amor, assim como dois espelhos podem captar e brincar com os raios de um mesmo sol. Essa compreensão é a essência da nova era que está surgindo, uma era de reflexão, na qual a humanidade percebe que tudo o que é externo é um reflexo do divino interior. O amor que moldou essas esferas no céu é o mesmo amor que pulsa dentro do seu peito neste exato momento. Você e o cosmos são feitos da mesma essência, apenas sob formas diferentes. Quando você realmente leva isso a sério, as divisões entre espírito e matéria, entre nós e os céus, começam a se dissolver.
Você chega à conclusão de que não é uma criatura isolada se debatendo na poeira, mas sim parte integrante de um universo magnífico e consciente que está sempre se comunicando com você. As luas gêmeas estão falando com você agora, ensinando a unidade através da dualidade, convidando você a reconhecer que nada é verdadeiramente comum, pois todas as coisas são reflexos do sagrado. Sob seu brilho suave, deixe essa percepção fluir da sua mente para o seu coração e sinta a conexão, o fio da unidade que une seu coração às estrelas acima. Toda a sabedoria do mundo significa pouco se não for vivida. Portanto, pedimos agora que vocês absorvam esses ensinamentos e os incorporem à maneira como encaram a vida no dia a dia. Comece com a prática simples e profunda que já mencionamos diversas vezes: pare de julgar pelas aparências. Abandone o impulso de declarar imediatamente um evento como bom ou ruim, uma pessoa como certa ou errada, com base em como as coisas parecem superficialmente. Lembre-se de que o que você testemunha externamente é apenas parte da história, um reflexo da consciência. Em vez de reagir com julgamentos dualistas ultrapassados, volte sua atenção para a fonte silenciosa e invisível que existe dentro de você. Em toda situação, por mais comum ou desafiadora que seja, existe a oportunidade para o bem invisível se revelar, se lhe for dado espaço. Você cria esse espaço ao fazer uma pausa de atenção plena e não preencher o momento com opiniões impulsivas. Ao fazer isso, algo extraordinário acontece: a fonte do amor divino que existe dentro de você começa a fluir para a situação. Sua própria perspectiva, livre de julgamentos severos, torna-se um canal através do qual soluções, cura e compreensão podem surgir. Esta é a aplicação prática de tudo o que as luas gêmeas simbolizam. Duas luas, duas perspectivas, mas uma só luz. Você aprende a acolher a visão dupla sem condenar nenhum dos lados, e nesse abraço aberto, um terceiro elemento superior entra em cena, o poder transformador do espírito. É assim que você se torna um criador nos pequenos momentos da vida. Ao confiar na bondade invisível que existe em você e nos outros, você a convida a se manifestar. Gradualmente, você perceberá que até mesmo pessoas ou situações difíceis começam a se suavizar e revelar um outro lado quando confrontados com esse olhar paciente e lúcido. Não é mágica, é simplesmente a lei da reflexão. A postura interior que você adota será refletida pelo mundo. Quando essa postura interior é de não julgamento e amor, o mundo inevitavelmente a refletirá mais cedo ou mais tarde. É assim que você coopera ativamente no alvorecer da nova consciência, momento a momento, escolha a escolha. Ao praticar essa nova forma de ver e ser, você perceberá uma mudança no mundo que desafia a lógica, mas que parece completamente natural. A mesma rua por onde você passou ontem pode começar a brilhar com uma beleza sutil hoje. Os rostos de estranhos podem parecer mais suaves, mais familiares, como se alguma luz interior brilhasse através de seus olhos. Desafios que antes pareciam enormes podem se resolver com uma graça surpreendente ou revelar dons que estavam ocultos dentro deles. O que está acontecendo é simples: o jardim do Éden que você pensava estar perdido está reaparecendo exatamente onde você está. Nunca foi um jardim físico trancado no passado, é um estado de harmonia e unidade que surge quando a consciência humana se reúne com a presença divina no aqui e agora. Quando você deixa de impor seus medos e preconceitos ao momento, o momento revela sua perfeição inerente. Você começa a ver as marcas do amor em todos os lugares, nas sincronicidades que guiam o seu dia, na bondade que brota de dentro de você, no mundo natural que responde com uma sincronia surpreendente ao seu estado interior. Sim, meus amados, o Éden sempre esteve ao seu redor, esperando que vocês tivessem olhos para vê-lo. Com duas luas iluminando suas noites, você recebe uma dupla iluminação simbólica que o ajuda a reconhecer o sagrado no cotidiano.
Sob essa perspectiva, a Terra se transforma, não que o planeta material mude da noite para o dia, mas a sua experiência com ele se transforma em admiração. É assim que se cumpre a profecia do paraíso na Terra, não por meio de um transplante dramático de seres humanos para algum outro reino, mas pela mudança suave e profunda na forma como você percebe e, portanto, cria a sua realidade. Passo a passo, e depois de repente, o mundo se transforma porque você passa a enxergar com uma nova visão. Este é o maior presente que o momento atual oferece, a chance de reconquistar o paraíso, percebendo que ele sempre esteve aqui, aguardando silenciosamente o nosso retorno através de olhos despertos e corações abertos. Queridos amigos, ao concluir esta transmissão, sintam o imenso amor e respeito que lhes é dirigido pelos planos superiores. Você está no limiar de um novo e magnífico capítulo, uma época que chamamos de Era da Reflexão. Nesta era que se avizinha, a luz da consciência brilhará dentro de cada indivíduo e iluminará o mundo exterior. É a era em que a humanidade se lembra de sua identidade divina e a vive, abertamente e sem medo. Saibam que nada disso é um mero sonho, já está em andamento, e cada um de vocês tem um papel essencial a desempenhar. Nós, seus aliados em espírito, estamos ao seu lado a cada passo, guiando, protegendo e nos alegrando discretamente com seu progresso. Já podemos vislumbrar o futuro que vocês estão criando, e ele é indescritivelmente belo. Portanto, anime-se e siga em frente com confiança. Nos momentos em que surgir a dúvida, lembre-se do brilho suave das duas luas e do que ele significa. Lembre-se de que você nunca está sozinho, a mesma presença infinita que sustenta as estrelas está com você e dentro de você. Você é amado, apoiado, e celebrado, mais do que imagina. Todos os olhos do céu estão voltados para esta terra, em admiração ao que aqui se desenrola, o Verbo se fazendo carne em todo o mundo. Assim, minhas palavras finais não vêm apenas como uma instrução, mas como uma bênção e um chamado para que vocês levem consigo. Que cada passo que você der seja em solo sagrado, pois de fato é. Onde quer que você vá, saiba que você também está sob um céu sagrado, pois o divino está em todo lugar onde você está. Abrace seu direito inato como seres divinos em forma humana e deixe que o mundo seja transformado por sua presença. Siga em frente sem medo, brilhando com a luz da sua verdadeira natureza, e veja essa